Fala galera, tudo bem? Nosso assunto de hoje, vamos estar falando sobre edema agudo de pulmão. O que é o edema agudo de pulmão? O edema agudo de pulmão nada mais é do que uma patologia que ele vai comprometer diretamente no nosso processo de respiração, no nosso processo de hematose, processo de troca gasosa. Como é que isso vai funcionar, Gustavo? O edema agudo de pulmão, ele acontece quando eu tenho um acúmulo de líquido que não era para existir na minha cavidade pulmonar, acaba existindo por diversos fatores. Lembrando que o meu edema agudo de pulmão, ele pode ser de forma cardiogênica, não cardiogênica, de forma traumática, né? Ou não traumática, e pode também ser por causas de imperícias ou até mesmo iatrogenias. Como é que funciona isso, Gustavo? O edema agudo de pulmão é quando eu tenho lá um acúmulo de líquido, que ele se acomete no espaço intrapulmonar, e ele vai ali fechando o meu espaço da região dos meus alvéolos, impedindo que o meu processo de hematose venha a ser acometido. Mas vamos lá, como é que vai funcionar isso? Vamos pensar no coração, na minha estrutura coração, e dividi-los em duas partes. Eu vou dividir o meu coração do meu lado esquerdo e vamos dividir meu coração do meu lado direito. O que acontece? Toda vez que eu tiver um comprometimento do lado esquerdo do meu coração, eu vou dizer para vocês que 99,9% vai ser um edema agudo pulmonar cardíaco. O que acontece nesse ponto? Eu vou ter um sangue que não vai conseguir ser jogado, não vai conseguir ser bombeado para a minha circulação sistêmica, e esse aumento desse meu volume do meu lado esquerdo, que é o lado que abastece minha circulação sistêmica, não consegue fazer essa função. Devido a isso, esse meu sangue, lembra que lá no meu pulmão existe a minha pequena circulação? Então, lá no meu pulmão, eu não vou conseguir estar tendo espaço para que o sangue, uma vez que estava sendo trocado de forma eficiente, consiga sair. E com isso, o nosso organismo, como uma máquina perfeita, ela vai fazer o que para tentar me ajudar e te ajudar? Vamos diminuir o líquido. Diminui o volume porque está muito congestionado. Continua chegando sangue, mas não está tendo saída. Então vamos jogar o líquido fora. Nesse vamos jogar o líquido fora, ele começa a tirar os líquidos de dentro dos capilares, de dentro dos vasos, de dentro da artéria, e começa a jogar para o espaço extravenoso. E aí, o que acontece nesse momento? Nessa minha pequena circulação, quando esse meu líquido ele começa a sair do meu espaço intra e começa a tomar conta do meu espaço extra, ele vai começar a obstruir as minhas regiões alveolares. Lembrando que os alvéolos, eles são um dos principais, se não o principal responsável no processo de hematose. Então agora esse meu alvéolo, por exemplo, vai estar encharcado, não permitindo que o sangue, uma vez inspirado, consiga chegar no seu objetivo ideal, e o meu sangue que estava vindo pela minha artéria pulmonar para poder fazer a minha troca gasosa não vai conseguir ser realizado, então eu não vou conseguir expirar CO2. Então, automaticamente, o meu paciente que tem um edema agudo de pulmão, em sua grande maioria, ele já vai estar sendo acometido pelo quê? Um aumento de CO2 na sua circulação, porque não está havendo essa troca de forma eficiente. Ele tenta expirar, mas não consegue ser feita essa troca porque o seu alvéolo está totalmente encharcado. O seu alvéolo não tem espaço para que haja o processo de hematose. Beleza? Volto a repetir. Toda vez que eu tiver um comprometimento cardíaco do meu lado esquerdo do meu coração, eu vou ter um edema agudo pulmonar cardíaco. Beleza? Agora, Gustavo,
você me falou então que toda vez que eu tiver um problema do meu lado esquerdo do coração, eu tenho um edema agudo pulmonar cardíaco. E quando eu não tenho um edema agudo pulmonar cardíaco? Por exemplo, quando eu tenho alguma patologia que vai associar, por exemplo, a um quadro de hipervolemia, por exemplo, uma sepsemia, ou até mesmo o choque hipovolêmico, aonde vai ser necessário fazer uma reposição volêmica para esse indivíduo. Mas precisa ser feita uma reposição volêmica de controle. Eu preciso fazer ciente do que eu estou fazendo. Eu preciso saber como está o funcionamento dessa minha bomba cardíaca. Eu preciso saber como está a função renal desse meu paciente. Porque esse meu paciente ele não está excretando urina de forma eficiente. Se de repente ele está já com algum problema cardíaco grave, que não está permitindo que ele tenha um bom bombeamento, e eu continuo jogando volume para dentro desse indivíduo, o que eu vou começar a fazer para ele? Um quadro de hipervolemia. E aí esse meu paciente ele vai fazer aquele mesmo dispositivo. Quando chegar na minha região de troca gasosa, na minha pequena circulação, na minha circulação pulmonar, e o meu pulmão ali na minha pequena circulação, eu notar que eu tenho volume em excesso, o meu organismo vai começar a fazer o quê? Colocar esse volume para fora. Mas aí é por quê, Gustavo, agora? É porque eu estou recebendo mais do que a minha capacidade de controle, a minha capacidade de trabalhar com ele. Beleza? Tranquilo? Da mesma forma, o paciente, por exemplo, ele precisa ser hemotransfundido, de repente por um quadro de plaquetopenia, por um quadro de anemia grave, porque esse meu paciente ele apresentou qualquer outro problema ou patologia que precisou de uma hemotransfusão, principalmente na emergência, se eu não verificar antes, rodando um eletro, vendo o monitor, verificando a pressão arterial, porque a crise hipertensiva, paciente em emergências hipertensivas, esse meu paciente ele também pode desenvolver um edema agudo de pulmão. Beleza? Então, quais são, Gustavo, as principais causas de edema agudo de pulmão não cardíaco? A gente vai ter a hipervolemia, de forma não eficiente, né? Que eu vou jogar volume, mas só estou jogando volume, não fiz os cálculos, não avaliei esse meu paciente. A hemotransfusão, onde que também vai ser causado, associado a essa hipervolemia. Eu posso fazer um edema agudo de pulmão no meu paciente durante processos de hemodiálise. Posso fazer edema agudo de pulmão em caso de sepsemia ou até mesmo já em quadro de choque séptico. Beleza? E são situações não cardíacas. Até aí tranquilo? Insuficiência renal, tanto aguda ou crônica, pode ser um fator associado ao desenvolvimento de edema agudo de pulmão. Beleza? Lembrando que o rim ele é responsável pelo nosso controle hidroeletrolítico. Se o meu rim ele não está conseguindo trabalhar de forma capaz de excretar todo o excesso de líquido que eu tenho no meu organismo e todos os elementos que precisam vir junto à urina para poder ser excretado, e eu continuo de repente recebendo líquido ou volume de qualquer forma que seja, eu posso desenvolver também um edema agudo de pulmão. Beleza? Tranquilo até aí? Gustavo, nas formas cardiogênicas, quando eu tenho um mau funcionamento da bomba, tanto do meu lado de átrio esquerdo quanto do meu lado de ventrículo esquerdo, pode ser causado também por um quadro de IAM, infarto agudo do miocárdio, uma síndrome coronariana aguda, ou até mesmo por uma lesão miocárdica antiga, que o paciente ainda não cateterizou, o paciente ainda não fez os exames necessários para tentar melhorar o funcionamento dessa bomba, e com isso o teu músculo cardíaco está debilitado. Então esse teu paciente não vai ter um bom funcionamento da bomba cardíaca e por conta disso pode ter acúmulo de líquido na parede pulmonar, obstruindo a região alveolar e desenvolvendo assim um edema agudo de pulmão. Beleza? Lembrando, além disso,
O edema agudo de pulmão, ele pode ser hipertensivo e não hipertensivo. O que é o edema agudo de pulmão, Gustavo? Hipertensivo. É quando eu tenho o aumento da minha pressão arterial. Meu paciente ele faz picos de pressão elevadíssima. Lembrando que esse meu paciente que está fazendo edema agudo de pulmão, ele já tem um aumento da sua pressão pulmonar aumentada, por conta, muitas das vezes, do excesso de volume que está sendo jogado para dentro desse pulmão, certo? E ele vai precisar trabalhar. E agora eu também tenho uma pressão arterial sistêmica elevada, por conta de diversos fatores, tanto como a gente já falou, bombeamento cardíaco, por conta de infusões de volume, por conta de insuficiência renal, porque ele já é um hipertenso crônico e não tomou a medicação e abusou na alimentação, entre outras coisas mais. Então, eu vou ter aí, Gustavo, eu posso ter um edema agudo de pulmão e não apresentar um quadro hipertensivo? Pode, porque no primeiro momento a gente vai fazer o controle da pressão arterial sistêmica. Se no controle da minha pressão arterial sistêmica eu não estiver tendo um quadro de pico hipertensivo, meu paciente não estiver fazendo pressão alta, não quer dizer que ele não esteja fazendo edema agudo de pulmão, porque ele não está fazendo uma pressão arterial elevada sistêmica, mas ele pode estar desenvolvendo uma pressão pulmonar aumentada. E com isso, essa pequena circulação, ou a circulação pulmonar, vai começar a excretar o volume do líquido pulmonar para as paredes pulmonares, obstruindo assim a região dos alvéolos. Tudo bem? Gustavo, como é que eu consigo identificar em relação a essa situação? É muito tranquilo. A primeira coisa que a gente vai ver é o paciente chegando com um esforço respiratório muito grande, com um quadro de dispneia muito grande. E além disso, os pacientes que desenvolvem edema agudo de pulmão, eles começam a ter os murmúrios vesiculares universalmente audíveis alterados, com a presença do som que a gente chama de estertores. E como ele tem ainda o acúmulo de líquido nessa região pulmonar, né? E ele tá lá, aquele acúmulo de líquido na região pulmonar, ele começou a fazer um quadro de dispneia. Toda vez que ele inspira, ele faz o ato da expiração, parece que ele está fazendo isso dentro de um copo d'água. Começa a ouvir aqueles borbulhos de formas diferenciadas, beleza? Aí, o que a gente também tem muitas das vezes? Turgência de jugular, principalmente no edema agudo de pulmão hipertensivo. Até aí, tranquilo? A gente vai ter também, que é batata, cai na prova, perguntou a respeito disso, a gente já sabe que está muito associado ao edema agudo de pulmão, que é o quê? A espuma, secreção de cor rósea, que sai tanto pela cavidade nasal ou pela cavidade oral. Tranquilo, senhores? Então agora a gente já sabe algumas das situações. A gente falou da dispneia, falamos da turgência de jugular, falamos em relação a esse meu paciente, ele está fazendo um quadro de agitação psicomotora, porque ele tenta respirar e não consegue. Mas aí quais são, Gustavo, os principais cuidados de enfermagem que eu posso estar tendo? Lembrando que esse paciente aí também vai começar a apresentar cianose. E uma outra questão de prova que às vezes eles colocam como pegadinha pra gente. Marque aí, não esqueça, pele acinzentada. Eles muitas das vezes colocam para te confundir, que pele acinzentada é uma pele característica também do paciente com edema agudo de pulmão. Beleza? Tranquilo? Não esqueça disso. Pele acinzentada também é um tipo de pele característica do paciente com edema agudo de pulmão. Tranquilo? Cuidado de enfermagem, a gente vai ter lá a oferta de oxigênio. Lembrando sempre que a oxigenoterapia ela é feita através de prescrição médica, beleza? Então esse paciente ele vai precisar fazer oxigenoterapia, ele vai precisar entrar no CPAP para poder fazer uma ventilação mecânica para expandir a região alveolar e facilitar essa troca gasosa. Tranquilo até aí? Esse meu paciente, eu como enfermeiro técnico de enfermagem, eu posso fazer sem nenhum tipo de prescrição médica. Se meu paciente não tiver nenhum tipo de comprometimento físico, ele chegou lá apenas com um comprometimento clínico do quadro de edema agudo de pulmão, o que eu posso fazer para ajudá-lo?
colocá-lo sentado com os pés pendulados. De novo, hein? Colocar esse paciente sentado com as pernas e os pés pendulados. É colocá-los ele com os pés fora do apoio do chão. Tranquilo? Beleza? Isso vai ajudar bastante esse meu paciente. Tranquilo? Gustavo, e aí? Como é que eu vou fazer em relação aos exames para poder verificar em relação a isso? A gente tem lá, primeiramente, o raio-x de tórax para poder estar realizando, para poder verificar se o meu paciente ele está ou não fazendo um quadro de edema agudo de pulmão. Lembrando que os sinais clínicos, a clínica do doente, ela é absoluta. Então, o paciente, quando ele tiver com edema agudo de pulmão, a gente já falou sobre sinais clássicos dele, que antes de qualquer exame mesmo, você já conseguiu prestar um diagnóstico e dizer que esse paciente ele tem um quadro sugestivo de um edema agudo de pulmão, tendo em vista que a gente da área da enfermagem a gente não diagnostica, a gente tem os cuidados nossos, o diagnóstico de enfermagem, mas o diagnóstico da patologia a gente sugere. Então a gente já vai ver que são quadros sugestivos do edema agudo de pulmão. Até aí, tranquilo? Beleza? Então a gente já falou do raio-x, a gente vai ter o eletrocardiograma, que também é um exame muito bom para a gente estar fazendo nesse indivíduo. A gente vai ter também o ecocardiograma não invasivo, tá? É só o ecocardiograma que a gente vai estar utilizando para ver como estão as válvulas cardíacas, beleza? Para a gente ver se tem algum comprometimento de alguma câmara cardíaca que está cometendo, fazendo com que esse doente ele esteja desenvolvendo esse edema agudo de pulmão, para ver se de repente a gente tirou ele desse quadro e ele pode desenvolver outro, ou se de repente já é um edema agudo de pulmão corriqueiro. Tudo isso a gente precisa estar identificando, beleza? Só que nesses exames a gente só vai conseguir fazer depois, lembrando sempre de estabilizar o doente. Lembrando que não vai ser o raio-x que vai curar, vai salvá-lo, não vai ser o eletrocardiograma que vai salvá-lo naquele primeiro momento, não vai ser o eco. Então eu preciso, no primeiro momento, estabilizar o meu doente, ofertar oxigênio, pegar acesso venoso para ele, se ele não tiver nenhum comprometimento físico, colocá-lo sentado com os seus pés e pernas penduladas, beleza? Lembrando que esse paciente ele tem uma característica de ser um paciente ortopneico. Então, se eu deitar esse meu doente, eu vou afogá-lo na sua própria secreção. Meu paciente ele não vai conseguir respirar. Meu paciente ele vai fazer um quadro de hipoxemia grave, evoluir para uma PCR na sua frente. Tudo isso só porque você colocou ele em decúbito dorsal. Tranquilo? Então, é um paciente que eu nunca vou estar deitando ele. Beleza? Uma outra situação em relação a isso, a gente vê também em relação às medicações. Quando a gente fala em medicações, a gente vai falar o seguinte: a primeira medicação de escolha que a gente vai fazer para esse doente no caso de edema agudo de pulmão, a gente vai fazer para ele a morfina, para poder diminuir essa ansiedade, diminuir essa agitação, diminuir essa dor. Lembrando que ele está com um acúmulo de líquido, certo? Se ele está com acúmulo de líquido, o que a gente vai fazer para ele? Um diurético. Qual é o diurético de escolha para pacientes com edema agudo de pulmão? Muito bom, furosemida, beleza? Se o meu paciente ele estiver tendo quadros de pico hipertensivo muito elevados, eu posso também estar entrando para ele com o quê? O nitroprusiato de sódio, que é conhecido pela gente como Uniprid. Lembrando que o Uniprid é uma medicação fotossensível e ele precisa estar sempre sendo infundido em bomba infusora. Tranquilo? Agora, também em relação a comprometimentos, ajudar esse bombeamento cardíaco, melhorar essa minha circulação cardíaca, eu posso estar fazendo para esse paciente também a nitroglicerina, que é o Tridil. Tranquilo? Lembrando que tudo isso são feitos por prescrições médicas. Esse paciente vai precisar ser sondado vesicalmente para a gente poder ter um bom controle do balanço hídrico dele também. Paciente que chega com edema agudo de pulmão tem que fazer cateterismo vesical. Beleza? Tranquilo? Agora, comentem aí, coloquem as dúvidas de vocês, que eu vou estar respondendo um por um, sem nenhum tipo de problema. Depois vão lá no stories de vocês, lá no meu stories também, responder as questões que eu vou deixar para vocês. Beleza? Um grande abraço e não vamos parar de estudar. Tranquilo? Um beijo para todos.